Janaína, ótima tarde. Então, estou espelhando a tela aqui para ficar bem fácil de você entender, tá? Esse cliente aqui eu desenvolvi, ele também tem a área de esfirras, né, de casa árabe, além dos pratos à la carte e a preparação de lanches. Então, é bem similar com o seu, tá? Pelo que eu dei uma passada ali no seu cardápio. O cardápio dele é um pouco mais simplificado em questão de quantidade de recheios. Depois eu posso te passar o link até para você, se você quiser dar uma olhada. E no que diz respeito à parte de pratos à la carte, ele tem uma maior versatilidade, porque não envolve só os pratos árabes, né? Ele tem também toda a parte de comida brasileira, digamos assim, né? Tem o parmegiana, tem o estrogonofe, que aí não entra na sua área, tá? Mas para efeito de entendimento aqui do serviço, vai ficar fácil, tá? Para você entender. Então vamos lá. Consiste na primeira fase, tirar as medidas do local, fazer tudo o trabalho de estudo, o briefing, entender exatamente quais são os pontos de gargalo hoje na operação de você, quais são as dificuldades, quais são as dores, o que a gente tem que resolver, tá? Depois que é feita essa parte, eu faço o desenvolvimento da planta, exatamente como você está vendo aqui em 3D, tá? A partir de 2008 eu comecei a trabalhar só com 3D, porque o 3D ele facilita bastante o entendimento, né? De entender o que é uma fritadeira, uma bancada, um forno, um fogão, né? Onde é a chapa, olha, aqui é a fritadeira, apoia aqui do lado, é o conservador de frituras. É muito mais fácil de você entender o projeto, a gente fazendo as reuniões assim, do que eu te mostrar assim, né? Você precisaria ter bastante poder de visualização na mente, né, para conseguir imaginar isso em loco, tá? Então, a partir de 2008 eu comecei a trabalhar desse jeito, e aí a partir de 2008, raramente eu tenho cliente descontente, tá? Eu posso falar assim com bastante tranquilidade. Em todos os anos que eu comecei a trabalhar com o 3D, ele é maravilhoso nesse ponto, porque não restam dúvidas, tá? Enfim, no caso desse cliente aqui, ele tinha necessidade. Aqui é uma cozinha que fica no subterrâneo, e aí ele tem uma área de delivery que sai para cá, e a área do salão ela sobe as escadas, tá? Então, no caso deste cliente aqui, foi feita a separação, a área de produção de Beirute e hambúrguer que ele tem. Então, todos os equipamentos que vão, dimensionamento desses equipamentos, qual que é o tamanho do equipamento que precisa entrar para atender a necessidade de demanda que você vai me passar, o que esse prestador que vai estar trabalhando precisa ter aqui. Precisa ter uma geladeira embaixo, a fritadeira está aqui, a coifa está em cima. Bem, tirando da chapa, ele vai apoiar onde? Vai ser uma área de montagem, então tem pista de aquecimento, condimento refrigerado, estoque de condimento embaixo. Então fica bem fácil de visualizar, e a gente dimensiona os equipamentos de acordo com a sua necessidade de produtividade, tá? No caso desse cliente, ele tem a produção dos pratos, então aqui é onde o pessoal faz a parte da fritura, faz os forneados, aquilo que é feito no fogão, e aí vem para as praças de montagem, que aqui é como se fosse um self-service de restaurante, mas claro, todo de inox, que é para de um lado monta prato que vai para o salão, e do outro lado monta prato que vai para o delivery, tá? Então, para o salão ele vai levar pela escada, e para o delivery vai ser posicionado aqui onde tem o setorzinho de logística, que é esse espaço aqui, esse corredor para a saída dos motocas. A parte de desenvolvimento aqui das esfirras, né? Ele tem duas linhas de montagem para as esfirras salgadas, uma linha de montagem para a esfirra doce, que está ali no cantinho. No caso dele, ele utiliza fornos de esteira, tá? Não sei qual tipo de tecnologia que você utiliza para assar as esfirras, né? E ele tem uma área aqui de finalização para separação dos pratos, para até esperar o cumim descer e vir retirar todos os pratos, tá? Então, fica fácil da gente entender, dimensionar as áreas, explicar, fica tudo entendível, tá? Nesse dimensionamento já vou te passar quais são os equipamentos que você vai precisar comprar, quais equipamentos a gente vai manter, vai realocar. No caso desse cliente aqui, grande parte desses equipamentos ele já possuía, a gente só fez o ajuste aqui do layout, tá? A partir do momento que eu faço essa primeira apresentação, você vai me passar a sua visão,
vou trabalhar nas alterações mediante as suas necessidades. Fernando, isso aqui não ficou bom, aquilo ali eu preciso de mais espaço, aqui não funciona assim, funciona assado. A gente vai fazendo essas discussões e eu vou fazendo esses ajustes, tá? A partir do momento que a gente chega no projeto ideal aqui no 3D, aí sim eu vou para o projeto em 2D. No projeto em 2D, eu vou fazer as plantas, né? A planta aqui, no caso, se houver necessidade de demolição de alvenaria, construção de paredes, tudo isso é indicado na planta, tá? Aqui, cada produto ele tem um código, tá? 57, 42, 43, 45, e aí responde aquela pergunta que você me fez referente à indicação dos equipamentos, tá? Junto com a planta, vai o memorial descritivo, onde cada item daquele representa aqui na descrição se é uma grelha, uma fritadeira, mesa, qual que é o tamanho, tá? Aqui, ó, tem uma coluninha aqui que mostra os tamanhos, se tem necessidade de ponto de hidráulica, se tem necessidade de ponto de esgoto e qual a necessidade de ponto de elétrica ou de gás em cada respectiva coluna, tá? E como que você vai saber essas informações, onde vai deixar cada ponto. Então aí a gente vai para a parte do detalhamento do projeto. A planta é justamente para mostrar onde vai ficar cada equipamento, tá? Aqui de acordo com os códigos, né? Apontar paredes a serem construídas, paredes a serem demolidas. E aí a gente tem os cortes de detalhamento. E o corte a gente vai mostrar exatamente a parede e o que vai ser feito na parede. Sempre abaixo do arquivo técnico, né, em escala para fazer a plotagem, eu mando sempre a referência do 3D para ficar bem fácil aqui a parte do entendimento, assim como nos cortes. Então, por exemplo, o corte A, ele está passando aqui, ó. Ele tem essa linha aqui, e aí você tem o corte B olhando para cima e o corte A olhando para baixo. É como se a gente realmente cortasse essa planta e o corte A vai olhar somente para essa parede aqui, que é para onde a seta dele está apontando, tá? Então aí, por exemplo, lá no corte A, vai ser descrito aqui, ó, tem o corte técnico, deixa eu aproximar. Onde é ponto de elétrica, onde é ponto de gás, qual a altura que esse ponto tem que estar, qual a distância que ele está de um do outro, qual a distância que ele está da porta, tudo isso é indicado para quando você for fazer a obra, né, fazer a reforma, o empreiteiro saber exatamente, ó, aqui vai um ponto de gás, aqui vai um ponto de elétrica, tem que rasgar, passar conduíte, aqui tem água, aqui tem esgoto, tá? Então todas as paredes que vai ter intervenção, né, que vai ser feita a intervenção, tem um indicativo aqui de alteração. E aí juntamente com o corte em 2D, que é aqui em escala, igual você está vendo, eu coloco o corte em 3D para facilitar justamente a visualização ali, caso a pessoa tenha algum tipo de dúvida. Ah, então isso aqui é uma prateleira, aqui é a coifa. Ah, então isso aqui é essa prateleira aqui. Essa caixa que está aqui à direita é esse forno, embaixo é uma estufa, tá? Então, todas as paredes que for ter alteração, né, que for necessitar de realocação de equipamentos, precisar aprontar ponto elétrico, hidráulico, esgoto, gás, ponto de rede, que seja, ele vai ser feita essa parte do detalhamento para deixar bem claro onde vai cada ponto, para que quando você for instalar o equipamento, você não precisa ficar puxando extensão, chamando eletricista toda semana para arrumar a tomada, porque ali só tem uma tomada, você precisa de duas, e assim vai, né? Então, essa fase aqui é a fase mais demorada do projeto, tá? Então, para eu desenvolver um projeto executivo como esse aqui, dependendo do tamanho do projeto, eu posso levar até uma semana, tá? Fazendo isso aqui diariamente, o tempo inteiro. Por quê? Porque eu tenho que olhar manual técnico de equipamento por equipamento, verificar potência de gás, potência de energia, qual que é a altura do ponto de água, de esgoto, e assim vai, para passar todas essas informações num lugar só, tanto descritos aqui no memorial descritivo, né? Aqui onde vai ponto de esgoto, onde vai ponto de água, igual você está vendo aqui, ó, tem a mesma informação que tem de altura. Então, a mesma informação que está lá no corte de altura do ponto de água, altura do ponto elétrico, ela está aqui no memorial descritivo. A única diferença é que aqui no memorial descritivo as informações escritas vão estar aqui. Então, como por exemplo, potência de equipamento, se precisa ter um disjuntor individual para o equipamento, qual que é o padrão de tomada, tudo isso é passado no memorial descritivo, tá?
por áreas, igual você está vendo aqui, setor montagem de Beirute, montagem de pratos delivery, esfirra salgada, setor cocção de esfirra doce, expedição, tá? Fica tudo bem organizado para facilitar bastante a visualização e para facilitar também o serviço de quem vai executar a parte da obra aí, tá? Então, o que você vai receber? Além do arquivo, né, de visualização em vídeo, do 3D, para poder consultar posteriormente, você recebe o projeto, né, o projeto executivo, onde você vai receber as plantas, os cortes, as imagens em 3D e o memorial descritivo. Ah, Fernando, legal. E agora? A Maquimbal possui um programa de cashback, tá, para os clientes que fecham o projeto na empresa, né? Então, vou te explicar como funciona essa parte de cashback, tá? Então, vamos supor, o valor do metro quadrado do projeto, ele é R$ 250, tá? Então, vamos fazer uma simulação aqui que você tenha 50 metros de cozinha, tá? Então, 50 metros de cozinha aqui é igual a R$ 12.500. Então, você vai pagar, se a sua área, por exemplo, for 50 metros quadrados, você vai pagar R$ 12.500 de projeto de desenvolvimento e você tem direito a ter este valor de volta como cashback. Como funciona o cashback? Vamos supor que lá no seu memorial descritivo tenha esse forno aqui que custe R$ 34.000. Ou que tenha, por exemplo, essa assadeira de frango. Não importa, eu estou fazendo somente uma suposição. Então você vai pegar o preço que está aqui no site. No site a gente tem mais de 8.000 itens cadastrados, tá? Então, a não ser que você precise de algo sob medida, é a única situação que o preço do produto não vai estar no site, tá? Então você vai ter 10% de desconto em cima do valor do produto que está aqui no site, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, por exemplo, se você comprar esse produto aqui, você vai ter R$ 597 de cashback. Ah, Fernando, então quer dizer que, por exemplo, vamos supor que eu comprei R$ 300.000 de equipamento, tá? Eu vou ter R$ 30.000 de desconto? R$ 30.000 de desconto? Não, tá? O valor máximo de cashback que você vai ter vai ser o valor que você investiu no projeto, tá? Então, se você investiu 12.000 de projeto, o valor máximo que você vai ter no cashback da sua compra vai ser dos R$ 2.500. Se você investiu 30.000 de projeto, você vai ter 30.000 de retorno. Você entendeu? Tá? Não importa se você está comprando prato ou assadeira de frango, não importa. O cashback ele serve para qualquer produto da empresa, tá? Então, é basicamente isso. Se tiver algum tipo de dúvida, por favor, me manda aqui, tá? Estou à disposição. Um grande abraço, ótima tarde.